Boas palavras para um bom dia. Nós vamos continuar ainda essa semana a série de poesias engajadas, porque são muitas poesias, muitos poetas que assumiram o compromisso de usar a poesia como denúncia, como luta e como forma de conscientização. E claro que nós não poderíamos deixar de falar dentre aqueles que se dedicou totalmente, dentre todos, o que se dedicou totalmente a esse engajamento poético, que foi o Bertolt Brecht, né, poeta alemão, dramaturgo também, autor de muitas peças de teatro, que atravessou, né, a Segunda Guerra Mundial e depois viveu na Alemanha comunista, né, depois da separação da Alemanha, ele era comunista, só que ele era tão engajado, né, que ele considerava que a arte tinha que ser necessariamente engajada, né? Porque há poetas que ora fazem poesias engajadas, ora fazem poesias românticas, poesias sobre a natureza, sobre o amor, enfim, né? Mas o Bertolt Brecht canalizou toda a sua força poética, toda a sua luta poética para o engajamento, inclusive porque ele considerava que a poesia, a literatura, o teatro também, né, deveriam ser formas de conscientização crítica da população, ou seja, formas de levar uma visão que sacudisse com a indiferença dos seres humanos diante do sofrimento do outro. Eu até quero ler para vocês aqui, antes de ler duas poesias muito lindas dele, né, ele falando de um livro que tem aqui sobre ele, dizendo o seguinte, que Brecht propunha, por meio das peças didáticas, a capacidade de reflexão crítica, com o intuito de levar os indivíduos a um processo de transformação social, em conjunto com forças populares e revolucionárias. Essas peças permitiriam o desenvolvimento de uma postura crítica contra as ideologias reacionárias, despertando a razão e a consciência de classe do proletariado por meio da prática, da atuação. Dessa forma, a mobilização a partir da crítica provinha dos subsídios oferecidos pelas peças didáticas à classe proletária, em sua luta consciente pela transformação social. Então, o que acontece? Ele procurava, né, fazer realmente uma educação política, social, né, das massas através da arte. Essa era a ideia dele, né? Isso foi tirado do livro chamado As Peças Didáticas, né? Deixa eu ver aqui o título do autor. Eu fico confusa porque se trata de um e-book, né? E eu ainda me perco para mexer no e-book. Ainda prefiro o livro de papel. Eu coloco no link abaixo qual é o autor e a referência bibliográfica, quem quiser ler. Mas eu vou ler aqui para vocês dois poemas muito interessantes, exatamente do Bertolt Brecht, que demonstram esse sacudir, né, essa vontade de sacudir a indiferença dos seres humanos em relação ao sofrimento do outro, o sofrimento que é provocado por uma injustiça que não deveria ser necessária, né? E aí ele se questiona exatamente isso nessa primeira poesia. Será que a injustiça é algo absolutamente imanente à realidade humana? Será que não pode ser transformado porque sempre esteve aí? Então vamos ver esta fantástica poesia que se chama Sobre a Esperança, né? Seria a opressão tão antiga quanto o musgo dos lagos? Não se pode evitar o musgo dos lagos. Seria tudo que vejo natural? Estaria eu doente ao desejar remover o irremovível? Li canções dos egípcios, dos homens que construíram as pirâmides, queixavam-se do seu fardo e perguntavam quando terminaria a opressão. Isso há 4.000 anos. A opressão é talvez como um musgo, inevitável. Se uma criança surge diante de um carro, puxam-na para a calçada. Não um homem bom a quem erguem monumentos faz isso. Qualquer um retira a criança da frente do carro. Mas aqui muitos estão sob o carro, e muitos passam e nada fazem. Seria porque são tantos os que sofrem?
Não se deve mais ajudá-los por serem tantos? Ajudam-nos menos? Também os bons passam e continuam sendo tão bons como antes eram de passarem. Quanto mais numerosos os que sofrem, mais naturais parecem seus sofrimentos, portanto. Quem deseja impedir que se molhem os peixes do mar? E os sofredores mesmos partilham dessa dureza contra si e deixam que lhes falte bondade entre si. É terrível que o homem se resigne tão facilmente com o existente, não só com as dores alheias, mas também com as suas próprias. Todos os que meditaram sobre o mau estado das coisas recusam-se a apelar à compaixão de uns por outros. Mas a compaixão dos oprimidos pelos oprimidos é indispensável. Ela é a esperança do mundo. Essa poesia, aliás, chama-se A Esperança do Mundo. Vocês vejam o seguinte, a situação que nós vivemos no Brasil nesse momento demonstra exatamente isso que ele está dizendo. Mais de 100 mil mortos e as pessoas estão indiferentes. As pessoas não estão fazendo nada. Mesmo aqueles que perderam, às vezes, vidas na família, estão, parece que, anestesiados. Então, ele está dizendo exatamente isso. O sofrimento se naturaliza, como se sempre tivesse que estar aí. Né? Que não fosse obra dos homens, que não fosse obra da injustiça, que não fosse obra de uma estrutura errônea, que não fosse um crime. Né? Então, ele está exatamente constatando essa indiferença que se forma diante do sofrimento, inclusive pelo próprio que está sendo injustiçado, que fica anestesiado e não se indigna, e não se levanta, e não se ergue, e não se opõe. Né? E ele diz que só a compaixão dos oprimidos pelos oprimidos é que pode mudar o mundo. Quer dizer, só se a gente tiver compaixão para aqueles que morreram, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sendo despejados lá no Quilombo, para aqueles que estão sendo, pelos indígenas que estão sendo mortos pelo Covid, pelas pessoas que estão sendo mortas pelo Covid sem hospital, sem atendimento, sem remédio, sem respirador. Então, se nós não tivermos essa compaixão ativa, o musgo ficará ali sempre, o mal ficará ali sempre como algo naturalizado. Outra poesia dele muito bonita. De que serve a bondade? De que serve a bondade quando os bondosos são logo abatidos? Ou são abatidos aqueles para quem foram bondosos? De que serve a liberdade quando os livres têm que viver entre os não livres? De que serve a razão quando só a sem razão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de serdes só bondosos, esforçai-vos para criar uma situação que torne possível a bondade. Melhor, a faça supérflua. Em vez de serdes só livres, esforçai-vos por criar uma situação que a todos liberte e também o amor da liberdade faça supérfluo. Em vez de serdes só razoáveis, esforçai-vos para criar uma situação que faça da sem-razão dos indivíduos um mau negócio. Vejam só, esta poesia também é fantástica, né? Quer dizer, acima da caridade, da bondade, do desejo de liberdade, devemos construir uma sociedade em que nós não precisemos ser bons, caridosos ou ansiar pela liberdade, porque a liberdade já está aí, porque a solidariedade, a bondade já está fazendo parte das estruturas sociais. Então, tudo bem, como disse na primeira poesia, uma criança está indo para diante do carro, a gente vai retirar, qualquer pessoa faz isso, diante de uma vida que está sendo morta na sua frente. Às vezes não, né? Porque às vezes matam negros nas favelas, nas ruas, nas periferias, nos Estados Unidos, e as pessoas não socorrem. Mas há pessoas que socorrem. Mas o desafio é fazermos uma sociedade em que tudo isso não seja necessário, em que não seja necessário a bondade, a caridade, em que não seja necessário o desejo ardente de liberdade. Uma sociedade em que a liberdade, a solidariedade, a bondade e a justiça façam parte das estruturas sociais. É isso que nós devemos buscar. Então essas foram as boas palavras para um bom dia.